Olá, meus amigos, meus irmãos em Cristo, estamos aqui. Queria de antemão pedir desculpas, porque nós vamos furar aquela nossa lista de vídeos, dos próximos vídeos, né? Porque essa polêmica aí eu não poderia ficar calado com relação a isso. Tudo que toca a palavra de Deus diretamente, eu tenho que entrar aqui, né? E fazer uma espécie de defesa. A Bíblia não precisa de defesa, não. Mas eu preciso falar isso aqui, tá? Antes de nós entrarmos nessa polêmica, aqui tem Bíblia, livros, filosofia e assuntos intrigantes, tudo em um só canal. Você faz sua pergunta bíblica, você sugere temas de filosofia ou assuntos, você indica livros, você faz tudo aquilo que você está querendo dentro daquilo que o canal se propõe. Então, você participe, compartilhe. Aqui embaixo tem um botãozinho vermelho, você se inscreve. E se você quiser algo mais para nós fazermos um grande grupo seleto aí, de vários benefícios, seja membro, tem um botãozinho do lado de inscrever-se, tem um botãozinho azul, você clica, dá uma olhada aí qual a categoria que você quer, ouro, prata, bronze e safira, e você seja membro aí para nós estarmos juntos e ter alguns pequenos benefícios aí, ok? Então vamos lá. Essa absurdidade desse pastor lá de São Paulo dizer que a Bíblia precisa de atualização, tá? Então a minha posição e acredito que é a posição do Espírito, que é o autor da Bíblia, que a Bíblia não precisa de atualização. Vou repetir. A Bíblia não precisa de atualização. A Bíblia é um livro vivo, tá? Você vê lá em Pedro que diz que a tua palavra permanece e vive. Ela é viva, ela tem vida. A palavra de Deus tem vida. Tudo que tem vida, se mexe, se move, não está estagnado, não está parado. Então, a Bíblia não precisa de atualização. Eu selecionei aqui alguns pontos para falar do Ed René Kivitz, acho que seja isso a pronúncia dele, do nome dele. É uma pessoa que eu admirava muito porque é um mestre em religiões, é uma pessoa bastante gabaritada, tá? Ele falou que precisa de atualização. O que é atualizar a Bíblia para essas pessoas? Atualizar a Bíblia para essas pessoas é se amoldar ao mundo, é ser igual ao mundo, tá? Que é contra a palavra, que a palavra diz que eu não tenho que amoldar ao mundo. Romanos 12, 2. Romanos 12, 2 diz que eu não preciso me amoldar ao mundo, ser igual ao mundo, tá? Então essa atualização que ele está falando, ou é isso, ou é uma espécie de, talvez ele tenha se comportado mal, se pronunciado mal, usado as palavras não corretas, tá? Mas o que deu a entender é que tinha esse atualizar-se com relação a se amoldar ao mundo, tá? Ele também falou que esse negócio de ser submisso, tal, eu não sei se ele fala por ele ou se ele fala por aqueles que interpretam a Bíblia errado, porque ser submisso não é como alguns crentes, alguns evangélicos, alguns protestantes usam isso para forçar suas esposas a fazerem as coisas. Se eles estão fazendo isso, eles também não entenderam a palavra, porque ser submisso é estar debaixo de uma missão, tá? Ser submisso nesse caso um é o cabeça e o outro é o corpo. Não dizendo que um é maior do que o outro, simplesmente que num momento precisa-se de uma liderança. Por quê? Porque diante de Deus, e você vai ver isso em toda a palavra de Deus, e para quem conhece o poder de Deus, não apenas as escrituras, mas conhece o poder de Deus, vai entender que todo corpo tem uma cabeça. Isso é algo de Deus, tá? Vou repetir, todo corpo tem uma cabeça diante de Deus, diante de Deus. Diante dos anarquistas não existe isso, tá? Então era exatamente isso aí. Com relação também aos gays, que ele falou que
nós precisamos aceitar? Bem, até onde me consta, o verdadeiro cristianismo, ele aceita, ele aceita estar na comunidade os gays. Mas o que é aceitar? O que é aceitar? É amar, é não ter preconceito contra aquelas práticas. Agora, concordar com o pecado, não. Aí não dá. Não dá. Não, vamos fazer aqui porque você agora vai ter um marido, você vai ter... Isso não dá para concordar. Nós podemos amá-los, nós podemos viver sem preconceito, e também até porque toda pessoa que precisa de uma libertação, isso leva tempo, isso leva muito tempo. Então nós devemos amá-los, aceitá-los, né? Não tivermos com relação a não ser tratado com preconceito, mas dentro da nossa comunidade ele precisa entender que ele vai ter que mudar as suas práticas, tá? A prática do pecado que Deus condena. Deus condena. Deus fez o homem e mulher. Deus não fez... Tá? Então isso é uma coisa que a gente pode fazer isso para um outro vídeo, mas não dá para aceitar. O que acontece dentro das igrejas também é a mesma coisa com relação ao ser submissa da mulher, né? É que alguns interpretam errado, que não pode estar junto e tal. E tem um filósofo francês chamado Clément Rosset, que ele diz que o cristianismo é uma praga, mas o cristianismo tem uma coisa boa, que ele é inclusivo. E realmente o verdadeiro cristianismo de Jesus, ele é inclusivo, ele aceita para ser transformado, não aceita para conviver do jeito que está. Ninguém chega com Jesus, ninguém vem para Jesus e fica da mesma maneira. Você vai ver isso em todos os evangelhos, tá? Então, engraçado é que esse pastor, ele veio falar isso, eu não sei exatamente se era gravado, eu não sei, ou se foi nesses dias mesmo que ele falou, de fato, né? Mas é muito interessante para um pastor fazer uma observação dessa exatamente no mesmo período em que o Papa aceitou mesmo como prática, né? Como prática, nós estamos falando de não aceitar gays, porque os gays são aceitos, os gays são bem-vindos, os travestis são bem-vindos, e todas os outros tipos de, não somente os pansexuais são bem-vindos, os bissexuais são bem-vindos, mas eles têm que saber que eles vão entrar na comunidade de Cristo, e eles vão precisar de transformação, tá? Todos nós precisamos de transformação, tá? E a nossa transformação também é cotidiana, mesmo que não tenhamos uma prática homossexual ou uma prática de qualquer outra coisa, nós... precisamos de melhorias a cada dia nessa comunidade de Cristo que esse pastor falou aí, na nossa comunidade, tá? Eu não falo nem comunidade de igreja, comunidade de Cristo, que é que aceitou a prostituta, mas ele disse, vai e não peque mais. Foi isso que ele falou para a prostituta. Todos eles falou, quando ele veio para o homem rico, que era avarento, ele diz, olha, vai e vende, eu vou te aceitar, não tem problema nenhum, mas vai e vende as tuas coisas lá. O cara não quis ser aceito, porque Cristo queria ser aceito. Agora, ser aceito de toda maneira, com todas as práticas, não dá. E é interessante que o Papa aceitou, e esse rapaz aí, ele veio com essa história praticamente no mesmo tempo. Claro, se foi gravado nesse período, né? Irmãos, isso aqui... Você entende o que seja Tiago 3:1? Não sejais mestre, não queiram ser mestre. É exatamente isso. Exatamente isso. Quem é que quer atualizar a Bíblia? É exatamente os mestres. Quem é que quer fazer alterações na Bíblia? Exatamente o mestre. Quem é que cria as primeiras seitas? É o mestre. Geralmente sai da própria igreja. Você vai ver grandes seitas e algumas religiões saíram de próprias igrejas, dessa teologia liberal desgraçada que tudo é aceito. Nós vamos aceitar tudo, tá? Por isso que tem algumas aberrações. Nos Estados Unidos você vê, parece-me que no Brasil estava chegando uma igreja aí, não sei em que estado era,
Mas igreja de irmãos, igreja de nudismo. Não, não é pecado. Não, vamos deixar isso pra lá, nada é pecado, não precisa não, isso aí não é pecado não. Vamos fazer aqui, aí vem os argumentos. Quando Adão se apresentar na presença de Deus, ele não se apresentava nu? Por que nós também não nos apresentamos? Nós estamos diante de Deus, vamos nos apresentar. E agora pastores fazendo cultos nus. Mas sabe por que isso? Porque caiu nessa aberração? Exatamente porque começou como o Ed René Kivitz, dizendo que precisa atualizar a Bíblia. E você vai nesse negócio, nessa teologia liberal, de que não é pecado não, não é pecado não, não é pecado não. E começa com os mestres. Começa com os mestres, tá? Alguns sabem, se você não sabe, depois de você dar uma olhada, um homem chamado Caio Fábio, que era um homem que eu admirava muito, na década de 80, na década de 90, início da década de 90, ele era um homem que eu admirava muito. Mas ele descambou para esse lado. Se você vê realmente Caio Fábio hoje falando, se você não conhece, se você vê ele falando, você nunca vai dizer que ele é um pastor. Você nunca vai dizer, você não vai nem entender, você não vai nem perceber que ele é pastor, porque ele vai falar cada coisa absurdas. Mas ele começou assim, não é pecado não. Bem, isso aqui precisa... Aí eu vi algumas absurdidades dele em dizer que o Velho Testamento não era para ser levado a sério. Essa teologia liberal tem muito isso, tá? A outra coisa, depois ele foi fazendo as suas gradações, né? As suas... subindo de nível, né? E aí ele tava... Um dia eu assisti um vídeo dele, que não tava mais suportando, queria aprender algumas coisas de psicologia com ele, porque ele é psicólogo, mas ele dizendo que Romanos não era para ter sido escrito, que Paulo era... Ele estava falando umas coisas lá contra Paulo. Conclusão, num outro vídeo, ele deu a entender que só os evangelhos que se salvavam. É esse caminho. Esse é o caminho da teologia liberal, em que tudo é permitido e daqui a pouco tudo é desacreditado daquilo que diz respeito a Deus, né? Infelizmente isso acontece. Então, para nós finalizarmos, eu quero dizer, ratificar, repetir que a Bíblia não precisa de atualização, que a Bíblia é um livro vivo, como diz Pedro, que a Bíblia permanece eternamente. E a Bíblia não precisa... O Apocalipse fala que nós não podemos tirar nem acrescentar nada. Será que esse pastor não levou em consideração isso? Pelo menos não analisou, pelo menos não pensou antes de falar, né? Porque... então, a Bíblia, ela é permanente e ela é imutável. Como a Bíblia é tão importante, ela é tão imutável que Salmo 138:2 diz: eis que eu coloco a minha palavra acima do meu nome. Olha que coisa linda, a palavra de Deus é algo tremendo, que tem nos meados de 6.000 anos aí, é um livro milenar, né? É um livro milenar e está sendo desacreditado, não por uma pessoa de fora, mas uma pessoa de dentro. Que Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo.